pessoal, estou aqui de novo para continuar as dicas a respeito de prescrição que gravamos no primeiro bloco. E na aula de hoje eu queria começar tratando sobre as causas interruptivas da prescrição. Na aula passada a gente comentou sobre o conceito de prescrição, nós falamos sobre o que é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e nós explicamos como que é calculado o prazo de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Na aula de hoje vamos começar falando dos marcos interruptivos, porque eu comentei que a prescrição tem como termo inicial o dia que o crime se consumou, no caso de crimes consumados, ou o dia em que cessaram os atos executórios, no caso de tentativa, salvo outras exceções previstas expressamente no Código Penal. Contudo, esse prazo não se conta de forma ininterrupta. Por quê? Porque existem situações previstas no artigo 117 do Código Penal que zeram esse prazo. Então, a prescrição se inicia no dia que o crime se consumou, mas existem situações que interrompem esse prazo. Interromper aqui significa zerar, ou seja, vai ser reiniciada a contagem da prescrição. No que se refere à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, nós temos 4 situações muito importantes. Pessoal, muita atenção para o que eu vou falar agora, porque esse assunto de interrupção da prescrição despenca em prova. Muita atenção. A primeira está lá no artigo 117, inciso 1º, que é o recebimento da denúncia ou queixa. Primeira coisa que você tem que se atentar é que é o recebimento da denúncia que interrompe a prescrição. O mero oferecimento em nada interfere no prazo prescricional. Além disso, uma outra dica importante é saber que o despacho inicial do juiz já é suficiente para interromper a prescrição. Ou seja, o Ministério Público denuncia, o juiz despacha a denúncia oferecida, recebendo e mandando citar o acusado, e depois da defesa do acusado, o juiz ratifica o recebimento da denúncia. A primeira decisão, é o primeiro despacho que se considera como marco interruptivo da prescrição, e não o segundo despacho que ratifica o recebimento da denúncia após a defesa do acusado, ok? Então, a primeira decisão do juiz no processo, logo ao receber a denúncia da acusação, que interrompe a prescrição. Agora vamos imaginar aqui uma situação importante que já caiu diversas vezes em provas anteriores. Imagine que o juiz, em vez de receber a denúncia, a rejeite. Porque o juiz entendeu que não há justa causa, entendeu que falta alguma condição essencial para a procedibilidade, enfim. Por algum motivo, o juiz rejeitou a denúncia. Nesse caso, vamos imaginar que o Ministério Público recorreu. E aí, vai lembrar que o recurso contra a rejeição da denúncia é o RESE, recurso em sentido estrito. Então, vamos imaginar que o Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito e o Tribunal de Justiça, ao analisar esse RESE interposto pelo Ministério Público, tem entendido que, de fato, a denúncia merecia ser recebida, que havia justa causa, enfim, que o juiz que rejeitou a denúncia não estava com razão. Então, imaginando que o Tribunal de Justiça dê provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, o acórdão do tribunal que dá provimento ao recurso já se considera como recebimento da denúncia. Ou seja, a prescrição será considerada interrompida no dia do julgamento pelo Tribunal de Justiça do recurso do Ministério Público. Porque a tentativa aí da jurisprudência é de evitar o alargamento demasiado do processo e que possa fatalmente gerar a prescrição. Esse entendimento que eu acabei de falar para vocês está previsto na súmula 709 do STF. 709 do STF. Então, muito cuidado, essa súmula 709 do STF é muito importante e já foi cobrada algumas vezes em provas anteriores. E ela está diretamente relacionada com esse marco interruptivo da prescrição. Em relação a esse marco do recebimento da denúncia, um outro ponto importante é saber que o recebimento por juiz absolutamente incompetente não interrompe a prescrição. Então, se o juiz for absolutamente incompetente e receber a denúncia, a prescrição não se considerará interrompida. Além disso, vamos imaginar uma hipótese de aditamento. Então, o Ministério Público denunciou por um crime e aí
logo em seguida aditou a denúncia acrescentando um novo fato delituoso. Vamos imaginar que em relação ao primeiro crime o juiz já tivesse recebido a denúncia. E aí depois, em relação ao segundo crime, o juiz vai e recebe novamente o aditamento. Nessa hipótese, o recebimento do aditamento somente interrompe a prescrição em relação ao crime do aditamento. Não vai interromper novamente a prescrição em relação ao primeiro crime. Então, o recebimento do aditamento não interrompe novamente a prescrição, salvo se o aditamento trouxer um novo crime, e aí, em relação a esse novo crime, a prescrição será interrompida. Ok? Seguindo em frente, artigo 117, inciso 2º, que é a pronúncia. Pessoal, a pronúncia é a decisão do juiz no procedimento bifásico do tribunal do júri que reconhece a existência de indícios de autoria e prova da materialidade. Então, rapidinho, relembrando como é que funciona o procedimento do júri. O Ministério Público denuncia o indivíduo por um crime de homicídio, por exemplo, e aí vai ter um processo, uma instrução, da mesma forma que no procedimento comum vão ouvir testemunhas, vão ouvir o acusado, e ao final desse procedimento inicial, o juiz decidirá se o acusado será ou não encaminhado ao tribunal do júri, ou seja, ao conselho de sentença para ser julgado pela população. Se o juiz entender que há indícios de autoria suficientes, ou seja, disser que não é questão de condenação, de prova suficiente para condenar, é questão de indício. Se o juiz entender que existem indícios de autoria, o juiz vai pronunciar o acusado. E aí, essa decisão de pronúncia interrompe a prescrição. Ok? Por quê? Porque o procedimento do júri é bifásico. Então, se a pronúncia não interrompesse a prescrição, fatalmente muitos processos de homicídio terminariam prescritos. Porque se o processo é longo e se você não tem uma causa específica de prescrição para esse processo mais longo, aí haveria prescrição que gera impunidade, enfim, o legislador buscou evitar isso. Uma situação peculiar ocorre na seguinte hipótese. Vamos imaginar que o juiz tenha pronunciado um indivíduo por homicídio, mas o conselho de sentença, ou seja, o tribunal do júri, ao analisar o caso, entendeu que não havia crime contra a vida. Diz que, na verdade, era um crime de lesão corporal, por exemplo. Desclassificou para um crime diverso de contra a vida e o juiz presidente disse que era lesão corporal. Nessa situação, existe um entendimento sumulado, que é a súmula 191 do STJ, e aí eu recomendo que vocês vão anotando o número dessas súmulas, que eu selecionei as súmulas mais importantes. A súmula 191 do STJ diz que, mesmo que venha a ser desclassificada a conduta, a pronúncia mantém os seus efeitos interruptivos da prescrição. Ou seja, mesmo que na segunda fase se decida que é lesão corporal, a pronúncia na primeira fase mantém os seus efeitos. Novamente, o legislador buscou evitar a impunidade. Ok, pessoal? Artigo 117, inciso 3º. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos uma causa específica do procedimento do júri, porque é um procedimento mais longo, o legislador sabe que é mais longo e sabe que precisa ter marcos interruptivos para evitar a extinção da punibilidade. Então, no caso de o réu ser pronunciado, ele pode recorrer, obviamente. E esse recurso é o recurso em sentido estrito. Então, o acusado, recorrendo contra a sentença de pronúncia, ele impede o encaminhamento ao tribunal do júri. O Tribunal de Justiça, ao analisar esse recurso em sentido estrito do acusado, interromperá novamente a prescrição. Então, o acórdão que confirma a pronúncia em primeiro grau, ele interrompe novamente a prescrição. Vocês estão percebendo, é tudo feito de modo a evitar a extinção da punibilidade. No procedimento do júri, então, nós temos 3 marcos interruptivos, que é o recebimento da denúncia, depois nós temos a pronúncia, e se o acusado recorrer, nós temos a decisão confirmatória da pronúncia. Muito cuidado com isso. E no artigo 117, inciso 4º, nós temos a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, no caso de um indivíduo ser absolvido em primeira instância e depois ser condenado em segunda instância por meio de um recurso do Ministério Público, esse acórdão interromperá a prescrição. Por outro lado, se o indivíduo for condenado já em primeira instância, essa sentença condenatória interromperá a prescrição. Então, percebam, pela disposição legal,
é a primeira decisão que condenar o acusado que vai interromper a prescrição, seja ela a sentença do juiz, caso o juiz condene, seja o acórdão, caso o Tribunal de Justiça reforme uma decisão absolutória de primeiro grau. Pela literalidade da lei, aquele acórdão que simplesmente confirma uma sentença condenatória anterior, ele não interromperia a prescrição. Vocês estão entendendo? Então, se o juiz condenar o acusado em primeiro grau e, em segunda instância, o Tribunal de Justiça negar o recurso da defesa para manter a condenação, em tese, esse acórdão de segundo grau não interromperia a prescrição. A grande questão aí, pessoal, é que os tribunais passaram a perceber que essa sistemática resultava em muitas prescrições e resultava num estímulo para que o acusado continuasse recorrendo, muitas vezes até sem fundamento, simplesmente com o objetivo de buscar a extinção da punibilidade pela prescrição. É por isso que já existem precedentes, e aí eu não posso aqui, na aula de hoje, dar uma resposta exata, porque esse tema ainda está em discussão, mas existem precedentes do STF no sentido de que o acórdão que confirma a sentença de primeiro grau, a sentença condenatória de primeiro grau, interrompe a prescrição. Por quê? Porque a prescrição presume uma inércia estatal, presume que o Estado não está fazendo o seu dever, não está cumprindo o seu papel de dar um andamento àquele processo penal. Então, se houve um acórdão negando o recurso da defesa, isso significa que o Estado não está inerte. Então, isso significa que a prescrição deve ser novamente interrompida. Mas, como eu falei, esse tema ainda não está pacificado. Estou trazendo aqui para vocês simplesmente a título de curiosidade e a título de complementação para poder desenvolver o tema em uma prova discursiva ou em uma prova oral. O recomendável é que em provas objetivas se evite cobrar essa nuance do artigo 117, inciso 4º. O que eles podem cobrar em provas objetivas é que a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis interrompe a prescrição, ok? E por publicação significa o quê? Significa simplesmente a disponibilização em cartório da sentença. Como é que acontece na prática nos processos físicos? Nos processos físicos, a sentença do juiz é juntada ao processo e a secretaria dá um carimbo dizendo que naquele dia a sentença foi publicada, ou seja, foi tornada acessível ao público. Não é a publicação no Diário da Justiça que interrompe a prescrição. Então, é essa publicação que se dá com um mero carimbo da secretaria, da vara, que interrompe a prescrição. Ok, pessoal? Então, com essas dicas, nós encerramos o segundo bloco, tratamos exclusivamente das causas interruptivas da prescrição e no próximo bloco, na próxima aula, nós vamos falar sobre as outras modalidades de prescrição. Espero que vocês tenham gostado e contem sempre com o Ouse Saber.